Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu queria dar uma viajada aqui, que tem a ver com tudo isso que vocês estão falando, e tem a ver com algumas coisas que eu ia abordar lá na frente, mas eu acho que agora faz sentido também. Você falou sobre, né, que antigamente existia uma outra forma de comunicação e como a comunicação dita também a forma de pensamento. A gente já estava falando sobre isso esses dias, acho, no camarim, alguma coisa, sobre o quanto o jeito que a língua, a forma que a língua existe, ela molda o pensamento das pessoas e o jeito que as pessoas vão se expressar e vão agir no seu dia a dia. E realmente, tem uma coisa até que é literária, assim, tem vários livros de fantasia que fala sobre, até no Harry Potter tem isso, que fala que eles não desenvolveram a tecnologia porque eles tinham a magia, né? E os outros, em alguns outros livros, diz que os seres humanos foram perdendo a magia porque desenvolveram a tecnologia, então não precisava mais de todo aquele processo para chegar. Quando a gente tem essas histórias do cara que transforma um cajado em serpente, e todas as coisas que, às vezes até eu perguntei da última vez para você, isso aqui é metáfora ou isso daqui realmente existia um misticismo? Existe uma coisa, uma questão, e aí até puxando sobre a origem dos cristais e tudo mais, que realmente tinha uma coisa da Terra com força ali na essência, mas hoje em dia as pessoas esqueceram e foram mexendo no celular e o tempo tá mudando. Eu tô misturando um monte de coisa, mas eu acho que tá fazendo sentido. Realmente, a magia, ela era presente no dia a dia do passado de uma maneira concreta mesmo, e não figurada, assim, não através de metáfora. E hoje em dia ela foi meio que se perdendo porque o ser humano mudou o jeito de se comunicar. É isso? É exatamente isso? Eu acho que o ser humano, principalmente nos dias de hoje, né? Quando você fala desse assunto de magia, sei lá, a pessoa entende automaticamente dentro de uma religião, a pessoa fala magia do diabo. Mas a magia, ela tem um princípio de energia, é uma manipulação da energia. Existem pessoas, até gurus indianos, que plasmavam coisas assim na sua frente. Assim como Jesus multiplicou pães e os peixes ali na frente de todo mundo. Pesava vira vinho, né? Existe um seria o bruxo da época, né? Exato. Por trás disso, mas as pessoas acham que é Pra explicar assim, isso. natural. Moisés viveu no berço da magia, né? Ele cresceu no Egito. O que eu quero dizer com isso é que a forma com que foi trazido pra gente, ou até traduzido, algumas palavras foram, sim, mudadas, mas quero deixar claro que o conteúdo que tem ali é suficiente para transformar a vida de uma pessoa. Mas não é para aquela pessoa que usa a Bíblia como um amuleto. Ou usa para ir aos domingos numa igreja. Né? Espera que o pastor ou o padre me ensinem a viver. Do pastor e do padre ou do missionário tem a boa intenção de ensinar aquelas pessoas. Mas o quanto o pastor, o padre, o missionário estão preparados, assim, o nível de conhecimento, de pesquisa, ele vai passar aquilo que ele interpretou. Que ele aprendeu de alguém que também interpretou literalmente, e assim a gente vai indo. E a gente acaba construindo uma sociedade que leva tudo ao pé da letra. Né? Então, imagina, isso é do diabo, isso é de Deus, mas até o próprio diabo foi criado por Deus. Como é que a gente responde essa pergunta? Mas é do diabo. Tá, no coração dele, né, nasceu a maldade, ou ele deixou isso. A gente tem essa maldade. Não era só o diabo. A gente tem polaridades positivas e negativas. Então, a gente tem um nível de mal, de maldade, e a gente tem um nível de bondade, a gente tem a escuridão e a gente tem a luz. Então, a forma com que você se desenvolve na vida, com que você reage aos acontecimentos, é que vai trazer essa proporção de uma escala, em uma escala menor ou maior. O seu nível de maldade, o seu nível de bondade. Mas o fato é que a gente tem, e a gente acha que isso não existe em nós, só no diabo. E essa questão da magia, entendendo ela como energia, que é um princípio divino, e que é possível manipular, existe até, é o que eu comentei com ele, eu falei, poxa, o pessoal das seitas, né, fazem isso de uma forma tão fácil, e funciona, por quê? Por que pega num cristão? Porque se essa massa é a mais protegida, digamos assim, dentro do olhar religioso, né, por que pega? Não deveria pegar.
Então aí as pessoas ficam tipo, ué, porque não entende que é um princípio. Algumas coisas foram de fato ensinadas por anjos caídos, mas só conseguiram ser passadas por ser um princípio divino. Então eu posso usar para o bem ou eu posso usar para o mal. E a pessoa que tem um entendimento de quem Deus é e que valoriza isso, que tem os valores divinos dentro de si, levando em consideração que Deus não é um homem, mas que ele é um ser de puro amor, de bondade, de alegria, considerando esses valores e essas características, se eu reconheço ele dentro de mim, se eu respeito esse poder, eu não vou usar isso para fazer mal para o próximo, a não ser que eu tenha algum desejo que vá satisfazer meu ego, né? Poder, quero sobrepujar outras pessoas, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser presidente, enfim. Mas se você não tem isso, é muito natural que você desenvolva as características divinas, porque o seu interesse não é algo que vá satisfazer o seu ego, entende? E se não é isso, você não vai fazer um mal para outra pessoa para conseguir aquilo que você acha que é bom para você. A gente consegue conviver de uma forma Acho que mais até harmoniosa. com algumas pessoas, eu acho que o diabo tem que fazer estágio. Né? Porque às vezes a crueldade humana, ela extrapola. Às vezes parâmetros até que você coloca, mas isso aqui não era atributo do diabo, não. O ser humano às vezes supera. E biblicamente, historicamente, até pode amparar por isso, né? Jesus era atacado pelos fariseus, que era a classe mais erudita e era o maior patamar eclesiástico de liderança na época. Os guardiões da lei, os guardiões dos valores, princípios, né, morais de Deus, princípios mosaicos que Deus passou, os mandamentos, tudo mais. E esses caras, Jesus dizia que eram hipócritas, sepulcros caiados, né? Raça de víboras, condutores cegos, detonou os caras. E eles eram a nata ali, né? E não está escrito em momento algum que o demônio influenciou eles, né? A escolha deles. O livre-arbítrio deles. Eles ganhavam grana quando Jesus expulsa, por exemplo, os mercadores do templo, né? E você imagina Jesus entrando num templo hoje, estão vendendo a porcaria ungida, né? O culto do fogo que está pegando, não sei na onde, né? Vamos deixando mais essa metáfora no ar, né? Então, para as pessoas meditarem, né? E aí, de repente, Jesus entra e chuta a cadeira, dá uma bica nas pessoas que estão vendendo lá, as barraquinhas, a toalhinha ungida e tal. Como é que ia ficar? Então, Jesus fez isso, né? Ele expulsou os mercadores. A casa de Deus é para ser um local de oração, de adoração, não, e virou um covil de ladrões. E é o que hoje acontece. Hoje a gente vê esse desdobramento e acabou, claro, não posso generalizar, colocar 100%, tem aí raras e honrosas exceções, mas a grande maioria realmente se perverteu. Então o fariseu ele ganhava uma grana, ele ganhava uma comissão, ele permitia o comércio no templo, mas ele ganhava uma comissão. Ganhava um retorno financeiro. Quando o povo pediu a crucificação de Jesus, o povo que ouvia as mensagens de Cristo, que via a multiplicação, o cara que estava lá na multiplicação dos pães, dos peixes, que foi abençoado, né? Estava ali, talvez, no meio daquela mesma multidão, Maria vai com as outras, o efeito manado, né? Chamado também de conformismo social. Está todo mundo gritando, eu grito também. Está todo mundo caindo, eu caio. Todo mundo diz que essa é a onda, porque é assim que se sente Deus, então você vai sentir aquilo também. É assim que sente. Eu tenho que cair, eu tenho que tremelicar, tenho que girar, tenho que falar uma língua estranha, né? Que ninguém vai entender, uma língua que não comunica, porque aí a chancela do divino em você é algo sobrenatural, né? Que ninguém vai explicar. Então são chancelas humanas aí, temporais, passageiras, né? Que não validam nada. Então, realmente, eu vejo até na história isso, né? Quem perseguiu Paulo foram homens, quem apedrejou Paulo foi o homem, não foi o demônio. Né? Quem botou ele na prisão foram homens, quem açoitou Jesus foram homens. Né? Então, não foi o demônio. Né? Então, o demônio, ele pode, assim, essas entidades elas podem potencializar um sentimento seu, mas você atrai pelo sentimento, como ela colocou bem. Né? Enquanto é só um pensamento, tudo bem. O pensamento virou sentimento, ele vira uma ressonância, vira uma vibração. Se você vibrar na mesma frequência que essas entidades negativas, né, esses anjos caídos, vamos dizer assim, os demônios, é evidente que você vai atraí-los. Então, ele não vai colocar no seu coração ira, inveja, cobiça. Ele não põe isso, você coloca. É sua escolha. Você é ganancioso, você é cobiçoso, você é invejoso, você é soberbo. E isso vai atrair todas essas entidades que vibram na mesma frequência. Eles podem potencializar isso em você. Então, agora, o ser humano vai dar matéria-prima para o diabo trabalhar. Né? Então, amadurecendo na vida, a gente vai vendo dessa maneira muito mais clara. Né? Só dá matéria-prima. Então ele precisa disso para poder elaborar o mal, né? Sem esse elemento ele não tem como elaborar, né? Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, não deixa, tipo, como está dando um conselho, do conselho para muita gente.
aconselha um casal, por exemplo, né? A Bíblia fala, olha, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né? Ire. Então não está dizendo para você não se irar. Sim, eu posso ficar bravo. Claro que posso, né? Tenho direito, eu fico nervoso, eu sou humano, né? Jesus, nosso Consolador, chorou, o nosso Libertador foi preso. Está cheio de paradoxos na própria vida de Cristo, né? Mostra o lado humano também. Era Deus, mas estava em forma humana. Então, e não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixa a treta para resolver no outro dia, meu. Porque outro dia você tá lascado, vai piorar o negócio. Porque o negócio ficou fomentando ali, aquele fogo, né? Marinando. Dia seguinte, né? Ficou marinando. Então resolve a treta no dia, não deixa pro dia depois, outro dia, né? Então a Bíblia é muito sábia nesse quesito, né? Então se você dá lugar ao diabo, é para que você não dê lugar ao diabo, ou seja, esse é o complemento do versículo, né? Então, quando você dá esse lugar, dessa legalidade, que a gente pode chamar assim, aí você vai atrair essas entidades que vão potencializar aquele sentimento. Aí aquilo pode ter, assim, desdobramentos muito diferentes dos padrões normais. O diabo tem um trabalho mais fácil do que parece, já que o pessoal está favorecendo. Oferece matéria-prima, né?